Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Toda vez eu começo com essa frase, né? Bom, eu tô aqui mais uma vez para gravar uma videoaula para vocês de história, do sexto ano. Hoje a gente vai gravar, ou eu vou gravar aqui para vocês assistirem o módulo 12 de história. Esse módulo ele é somente de exercícios, então a gente vai fazer os exercícios juntos. Na verdade, eu espero que você já tenha feito esses exercícios em casa, que são exercícios de revisão do conteúdo que a gente viu anteriormente. E agora a gente vai corrigir e comentar sobre esses conteúdos, tá? Vocês têm a aula ao vivo com a professora Miriam, onde vocês podem tirar as dúvidas de vocês lá, enfim, o que não dá para a gente fazer aqui agora nesse momento, né? Bom, então eu vou me apresentar, como todos os vídeos. Para quem não me conhece, meu nome é Amanda Marinho, sou professora de História da Rede Força Máxima e também de Life, do Projeto de Vida. Então, se você está assistindo as aulas de manhã, você me vê lá nos vídeos, ou melhor, nas aulas ao vivo. E, enfim, é isso. A gente vai assistir, então, a gente vai trabalhar junto agora o módulo 12, tá bom? Eu não fiz slides para essa aula de hoje, porque eu vou compartilhar com vocês a minha tela, que é a tela da apostila mesmo que vocês têm, tá bom? Então, a tela que vocês vão ver aqui, vocês têm igualzinho no caderno de vocês, na apostila de vocês. Então, é só vocês acompanharem aí que vai estar tudo certo, ok? Eu vou tentar falar bem devagar as respostas para vocês poderem acompanhar, mas como a aula é gravada, você também sempre tem a opção de dar pause no vídeo para fazer suas anotações aí, enfim, da maneira que você achar que funciona melhor para você, tá bom? Bom, vamos lá? Vamos começar nossa aula? Vou compartilhar a minha tela com vocês, como sempre. Hoje é a tela do Google mesmo. Bom, então olha só. Aqui a gente tem o módulo 12, tá bom, sexto ano? Módulo 12 de História, que está na página 33, tá bom? Página 33 da apostila de vocês, essa é a apostila de número 2. Vamos lá. A gente tem exercícios conceituais, contextualizados e de aprofundamento. Isso mesmo. Se eu olhar aqui para baixo, é porque eu tô com a apostila aqui também para poder acompanhar melhor, tá bom? Bem, vamos lá. Questão número 1. Número 1 dos exercícios conceituais. Está pedindo para a gente explicar como os maias se organizavam politicamente. Olha só, eu falei para vocês na outra aula onde eu gravei sobre esse conteúdo, né, aquele módulo de maias, incas e astecas. Se você não assistiu, dá uma parada, volta lá, assiste aquela aula, porque lá tem todo o conteúdo explicadinho, bem devagar, bem detalhado. Aqui a gente vai só fazer esses exercícios mesmo, tá? Bom, lá, vocês aprenderam que os maias eles se organizavam em cidades-estados ou cidades autônomas, tá? Cidades-estados são essas cidades independentes, que não têm relação umas com as outras. Então, como é que a gente vai explicar essa questão número 1? A gente vai dizer que os maias se organizavam em cidades-estados ou cidades independentes, cidades autônomas, ok? Resposta da número 1. Questão número 2. Descreva como a sociedade maia se organizava. Então, olha só. Na primeira pergunta a gente falou sobre a parte política, agora a gente vai falar sobre a sociedade maia, tá bom? Aí a gente vai imaginar aquela pirâmide social que vocês devem ter visto o seu professor de história falar algumas vezes. Se você é meu aluno, você já viu, já me viu falando alguma vez sobre isso, né? Bom, vamos lá. Como é que era então essa pirâmide social dos maias? Era composta pelos nobres, sacerdotes, nobres, sacerdotes, funcionários públicos, artesãos, camponeses e escravos. Então, a gente pode dizer que era uma sociedade hierarquizada, ou seja, que tinha grupos de pessoas nessa sociedade que eram superiores a outros, tá? Então, imaginem aí, como eu falei de novo, a pirâmide social, e vocês podem colocar aí na resposta. A sociedade maia era composta por nobres, sacerdotes, funcionários públicos, artesãos, camponeses e escravos, tá bom? Enquanto então a elite ela era responsável por pela cobrança de impostos, e as pessoas mais pobres tinham que pagar esses impostos para a elite, tá bom? A tarefa, por exemplo, dos camponeses, dos escravos, era trabalhar na agricultura, tá? Sempre que a gente falar camponês, você tem que pensar em agricultura, beleza? Questão número 3. Vamos lá. Conceituais 3. Explique como o Império Azteca se formou. Isso aí é bem pequenininha a resposta. O Império Azteca se formou a partir da anexação
de outros povos, da conquista de outros povos. Então, quanto mais os astecas eles iam incorporando, eles iam conquistando outros povos, ele ia aumentando a sua extensão. Não só a sua extensão territorial, né? A parte territorial que ele dominava, que os astecas dominavam, mas também o seu poder político, a sua influência, né? A quantidade de pessoas dentro desse império aumentava o poder político dele também. Beleza? Então, ela se formou a partir da conquista de outros povos. Show? Questão número 4. Identifique as principais características da sociedade asteca. Então, de novo, agora a gente falou de sociedade maia na questão 2, agora a gente vai falar na questão 4 da sociedade asteca. As características dessa sociedade. Olha, ela era uma sociedade rígida, com pouca mobilidade social, ou seja, as pessoas que nasciam em uma determinada classe, elas dificilmente conseguiam mudar para outra classe. Por exemplo, se uma pessoa nasce como camponês, né? Ele é filho de camponês, muito difícil essa pessoa vai vir a se tornar parte da elite, tá bom? Isso é difícil de acontecer. Então, quando a gente fala que tem pouca mobilidade social, significa que a pessoa ela vai que ela geralmente vai nascer e vai morrer na mesma classe social que ela nasceu. Então, se ela nasce na elite, provavelmente ela vai morrer na elite. Se ela nasce enquanto camponês, provavelmente ela vai morrer como camponês. E aí, como é que ela nasce elite ou como é que ela nasce camponês, professora? Ué, os pais dessa pessoa eram da elite? Então, essa pessoa vai nascer na elite. Os pais dessa pessoa eram camponeses? Então, essa pessoa vai nascer na classe ali dos camponeses, no grupo dos camponeses. Entenderam? Bom, além disso, a gente pode dizer que a sociedade era constituída por nobres, de novo, pensa na pirâmide social, tá? Nobres, sacerdotes, militares, comerciantes, artesãos, camponeses e escravos. Beleza? De novo. Nobres, sacerdotes, militares, comerciantes, artesãos, camponeses e escravos. Ok? Tranquilo aí? E tinha, né, gente, o rei. Questão de número 5. Caracteriza a sociedade inca. Bom, aqui a gente vai falar características dessa sociedade inca. Como é que ela era, como é que ela se constituiu, enfim, características gerais. A gente pode dizer que os incas, a sociedade inca durou quase 3 séculos, tá? Século não é uma medida de 100 anos, então durou quase 3 séculos, que ficava na região do atual Peru. E a gente também pode dizer que se constituiu um grandioso império, desenvolvendo a mineração e desenvolvendo a metalurgia. Então, vamos de novo. Sociedade Inca durou quase 3 séculos, ficava na região onde atualmente é o Peru, se constituiu um império grandioso, utilizando a prática da mineração e da metalurgia. Ok? Espero que tenha ficado ok. Agora a gente vai para os exercícios contextualizados, tá? Vamos lá. Questão, então, número 6 dos exercícios contextualizados. Tem um texto para a gente ler. Diz o seguinte. O canto triste dos conquistados nos últimos dias de Tenochtitlan. Nos caminhos jazem dardos quebrados. Os cabelos estão espalhados. Destelhadas estão as casas. Vermelhas estão as águas. Os rios, como se alguém as tivesse tingido. Nos escudos esteve nosso resguardo, mas os escudos não detêm a desolação. Olha só, esse trecho aí é um texto, né? Positivo ou negativo? Tá falando de coisas boas ou de coisas ruins? Presta atenção. Dardos quebrados, cabelos espalhados, casas destelhadas, vermelhas as águas. E aí, será que é num sentido positivo ou num sentido negativo? Tá fazendo referência a quê, esse texto? Vamos ler a pergunta agora. O texto é um registro asteca, cujo sentido está relacionado a quê? Então, tá perguntando, aquele texto ali que a gente acabou de ler, está relacionado a qual dessas 5 alternativas aqui que a gente tem? Qual delas? Vamos lá. Tragédia causada pela destruição da cultura desse povo, tentativa frustrada de resistência a um poder considerado superior, extermínio das populações indígenas pelo exército espanhol, dissolução da memória sobre os feitos dos seus antepassados, ou letra E, profetização das conquistas da colonização da América. E aí, galera, qual delas está correta? Caminhos jazem dados quebrados, cabelos espalhados, casas destelhadas, vermelhas estão as águas, nos escudos esteve o nosso resguardo,
mas os escudos não detêm a desolação. Olha só, esse texto está falando... Deixa eu ver se eu consigo fazer uma marcaçãozinha aqui. Olha, eu não sou boa nisso, tá, gente? Mas eu vou me esforçar. Vamos lá. Ah, não é isso que eu quero desenhar aqui. Tá. O texto está fazendo referência à letra B, de bola, tá? Por quê? Uma tentativa frustrada de resistência a um poder considerado superior. Então, olha só, os escudos teve o nosso resguardo, né? Nos escudos não detém a desolação. Tá vendo como tá falando aí sobre uma espécie de defesa, de uma tentativa de defesa? Então, isso não aconteceu, né? Eles foram dominados, tá bom? Então, a resposta daqui é a letra B. E esse negócio ele fica saindo aqui, né? Então, deixa eu apagar. Então, é a letra B, tá bom? Letra B. Questão 7. Os guerreiros constituíam um dos grupos mais importantes na sociedade asteca. No início, eram escolhidos entre os indivíduos mais corajosos e valentes do povo. Com o tempo, entretanto, a função de guerreiro começou a ser passada de pai para filho, de maneira hereditária, então, tá? Quando a gente fala que é alguma coisa passada de pai para filho, a gente fala que é hereditário. E apenas algumas famílias privilegiadas mantiveram o direito de ter guerreiros entre seus membros. Então, olha só, a questão de ser guerreiro, pertencer à classe dos militares é motivo de honra, tá bom? É um privilégio. Tá? Olha o que o texto informou a gente aqui. Bom, o texto faz referência à sociedade asteca no início do século XV. A qual era? Então, a gente tem 5 alternativas perguntando como era essa sociedade asteca. Ó, letra A, guerreira e sacerdotal formado por uma elite política que governava com tirania a massa de trabalhadores e escravos negros. Letra B, igualitária e guerreira, não conhecendo outra autoridade senão a sacerdotal, que também era guerreira. C, comunal, com estruturas complexas, sendo dirigida por um Estado que contava com um aparelho administrativo, judiciário e militar. D, hierarquizada e guerreira, visto que o imperador era, ao mesmo tempo, o general do exército asteca e o sumo pontífice sacerdotal. Ou, letra E, igualitária, guerreira e sacerdotal. Todo guerreiro era um sacerdote e todo sacerdote era um guerreiro. Olha só, galera, sacerdote é sempre relacionado a uma questão religiosa, aos ritos religiosos. Vocês observaram nesse texto aqui alguma coisa falando sobre os ritos religiosos, sobre a religião? Lê aqui de novo o texto comigo. Olha, eu vou dar aqui 5 segundos para você ler o texto. Vê se está falando alguma coisa aí sobre religião. E aí? Tem religião aqui? Não tem religião. Então, a gente pode descartar as alternativas que estiverem falando sobre sacerdócio ou sacerdotal, tá bem? Então, não é sobre isso. E outra coisa, aqui a gente não está falando que o guerreiro era, olha só o texto, o guerreiro era um dos grupos mais importantes na sociedade asteca, naquele sentido de pirâmide social, de grupo social importante. E olha no final, apenas algumas famílias privilegiadas, ou seja, importantes, politicamente, economicamente importantes, mantiveram o direito de ter guerreiros entre os seus membros. Olha só, então você está falando isso aqui, que era somente famílias privilegiadas tinham esse direito, a gente está falando então de uma sociedade hierarquizada, de uma hierarquia. Por quê? Estou falando de somente sociedade, somente grupos, somente famílias privilegiadas podiam ter o direito de ter guerreiros. Ou seja, hierarquia, pirâmide social, ó, tá? Igual a gente já falou. Então, a resposta da número 7 é a letra D. Então, era uma sociedade hierarquizada e guerreira, né? O texto está falando o tempo todo de guerreiros, visto que o imperador era, ao mesmo tempo, o general do exército asteca e o sumo pontífice sacerdotal, tá? Então, a gente está falando, então, aqui de uma sociedade teocrática, ok? Isso aqui nem está na questão, vocês já viram comigo isso naquele outro vídeo que a gente aprofundou nesse conteúdo, beleza? Então, 7 é a resposta, letra D de dado. Show? Vamos para a questão número 8. Leia as frases a seguir e selecione a alternativa falsa. Preste atenção. Esse tipo de questão geralmente é pegadinha, tá? Por quê? Existem 4 alternativas verdadeiras e uma falsa. Tá bom, galera? Vocês têm que prestar muita atenção nisso. 4 verdadeiras e uma falsa. A questão está pedindo qual é a falsa, tá?
Tem que prestar atenção. Minha dica, quando vocês forem fazer uma prova, um exercício, qualquer coisa, que tenha pedido esse tipo de questão, que é alternativa falsa, alternativa incorreta, pega uma lapiseira, um marca-texto e marca bem forte, ou uma caneta, né? Marca bem forte o falso ou o incorreto, que é para chamar a sua atenção. E na hora que você for fazer, você presta atenção. Ó, tá pedindo alternativa falsa, alternativa incorreta, tá bom? Dica. Então, questão número 8. Leia as frases a seguir e selecione a alternativa falsa. Letra A. Os astecas mantinham o controle sobre povos vizinhos e taxavam-nos pesados impostos, ou seja, cobravam pesados impostos a eles. Verdadeiro ou falso? E aí? Correto. Verdadeiro. Letra B. Os astecas falavam um idioma conhecido como... Vou tentar falar isso aqui, tá? Nahuatl. E chamavam seu imperador de Huaytlatuani. Não sei falar, gente, isso aqui é correto, tá? Mas está correto, tá bem? Letra B de bola. B, aliás. O império controlado pelos astecas tinha uma população de aproximadamente 11 milhões de pessoas. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. D. Os astecas eram politeístas. O que é politeísta? Responde aí pra mim. Politeísta é quem tem quantos deuses? Um ou vários? Hã? Vários. Politeísta é quem tem vários deuses. E tinham Quetzalcoatl e Tezcatlipoca. Eu vou parar de falar essas palavras porque tá sendo tudo errado, tá? Como importantes deuses. Verdadeiro. Letra E. A religião dos astecas não realizava nenhum tipo de sacrifício, pois a morte de humanos, segundo a crença asteca, era permitida somente em casos de guerra. A questão está errada, tá? Então, a número 8, a resposta número 8 é a letra E. A alternativa falsa é a letra E, então. Existia, sim, sacrifício de humanos, tá bom? Humanos e animais. Eram sacrifícios para adoração aos deuses, para ofertar aos deuses, no caso desses sacrifícios, tá bom? Beleza? Questão número 9. Mais palavra que difícil para a professora pagar mico no vídeo. Ai, Senhor, socorro. Vamos lá, questão número 9. A figura mais poderosa da civilização maia era o Alaquinique. Olha, eu não quero ninguém fazendo meme nem rindo de mim, não, tá? Visto como representante dos deuses na Terra, o Alaquinique concentrava o poder civil, religioso e militar dos maias. Essa forma de governo é conhecida como o quê? Galera, olha só. Qual o nome da forma de governo em que o líder exerce o poder político e o poder religioso ao mesmo tempo? Qual é essa forma de governo? Dica, a gente já viu isso lá em Egito. Eu gravei vídeo para vocês do Egito sobre isso. Ou algum outro professor gravou vídeo antes de mim também sobre isso do Egito. Mas vamos lá. Qual é a forma de governo que tem essa característica, né, de unir poder religioso e poder político na mesma figura de poder ali, no mesmo líder? Quem é? Qual é? Oi? Letra A, teocracia? Acertou, muito bem. 9, então, letra A, teocracia. Ok? Vamos para a próxima? Questão número 10. Entre os fatores que justificam o desaparecimento da civilização maia estão. Então, olha só, está perguntando qual dessas alternativas aí justifica o desaparecimento da sociedade, da civilização maia. Como é que os maias sumiram? Como é que eles desapareceram? Qual foi? Letra A. Mudanças climáticas que afetaram as colheitas e a produção de alimentos. B. Chegada dos astecas a Yucatán no século XVI. C. Epidemia de varíola que dizimou a população. D. Disputa pelo poder entre os filhos de Montezuma. Ou letra E. Desastre físico que destruiu toda a população. Vamos lá. Pensa aí, a gente já estudou isso. E aí? Qual dessas alternativas justifica ou explica, né, o desaparecimento da civilização maia? Qual é? Letra A? Muito bem, letra A. Mudanças climáticas que afetaram as colheitas e a produção de alimentos. Então, assim, na época houve uma crise, uma chuva muito forte, que obviamente atrapalhou a colheita, a plantação e
a produção de alimentos. Então, a galera começou a passar fome, a passar necessidade, e esse foi um dos motivos, um dos fatores que justifica o desaparecimento da civilização maia. Beleza? Vamos para aprofundamento, então? Temos agora a questão número 11, aprofundamento. Vamos lá. Podemos? Vamos lá, vou ler o texto para vocês. Os guerreiros constituíam um dos grupos mais importantes da sociedade asteca. No início, eram escolhidos entre os indivíduos mais corajosos e valentes do povo. Com o tempo, entretanto, a função de guerreiro começou a ser passada de pai para filho e apenas algumas famílias privilegiadas mantiveram o direito de ter guerreiros entre seus membros. A gente já até leu esse texto ali em outra questão, né? Então, olha só, está perguntando para a gente como era, a partir do texto, a estrutura da sociedade asteca. Então, a gente vai ler o texto e, a partir do texto, a gente vai interpretar, com base nos nossos conhecimentos, obviamente, como era a estrutura da sociedade asteca no século XV. Como era? Bom, como a gente já falou antes, eu vou repetir rapidinho. Era uma sociedade guerreira e hierarquizada, certo? Guerreira e hierarquizada. Então, no texto está falando aí bastante sobre guerreiro, está falando sobre hierarquia, porque está falando, no caso das famílias privilegiadas. Lembra que a gente falou isso aqui em cima? Olha, na questão número 7, mesmo texto, tá? E a questão número 7 é a letra D, tá vendo? Ó? Hierarquizada e guerreira, visto que o imperador era ao mesmo tempo o general do exército asteca e o sumo pontífice sacerdotal. Então, você pode responder, a partir desse texto, que a sociedade asteca era guerreira e hierarquizada. Ok? Facinho, né? Questão número 12 agora. Vamos lá, 12. A civilização maia se desenvolveu na América Central, numa região onde hoje se encontram o sul do México, a Guatemala, El Salvador, Belize e Honduras. Aí tem um mapa aí pra gente observar, né? Então, estão vendo aqui onde está em laranjinha? Aqui é onde se localizava a civilização maia, beleza? Os maias não formaram um império. A maioria deles vivia em aldeias nômades, independentes. Lembra, gente, que a gente falou, foi a primeira questão que a gente falou hoje, como é que era a organização política da sociedade maia? Cidades-estados, tá bom? Divisão em cidades-estados. Então, a gente vai ver agora, ó, caracteriza a civilização maia quanto aos aspectos político e religioso. Acabei de falar do político, né? Organização em cidades-estados, ou seja, cidades autônomas, cidades independentes, que não têm relação umas com as outras, certo? Bom, e o que a gente pode falar sobre a economia dessa civilização maia? A gente pode falar que a economia ela se baseava no cultivo de alguns alimentos, especialmente milho, feijão, batata doce. A gente também pode falar que a sociedade era dirigida por sacerdotes, que são aquelas pessoas que faziam os ritos religiosos. Eles não conheciam o uso do ferro. Então, a gente pode falar que a sociedade, assim, politicamente, a gente pode dizer que era uma sociedade dividida, organizada em cidades-estados, que são as cidades autônomas, e economicamente a gente pode dizer que era baseada na produção agrícola, especialmente de produtos como milho, feijão e batata doce. O milho, na verdade, é o produto mais importante para essas civilizações pré-colombianas, tá? Dentre os produtos agrícolas que serviam para a alimentação dele, o milho é, assim, o mais importante. Inclusive, existe um negócio, um alimento lá, quer dizer, é uma espécie de milho, mas é uma variação, chamado, em português seria o milho roxo, né? Mas como eles, não esses povos aqui, né? Porque eles são pré-colombianos, mas até hoje existe o milho, como é que fala em espanhol? Rojo, milho rojo. Lá, eu provei um pouquinho. Existem várias coisas a partir desse milho roxo, né? E quando eu fazia curso de espanhol, a minha professora, ela trouxe de lá, não me lembro de onde foi agora, Equador, Peru, não me lembro. Mas ela trouxe daqui da América Espanhola, né? Ou seja, dominada
depois pela Espanha, não nesse momento ainda. E aí ela trouxe um saquinho de suco. Sabe aqueles saquinhos que a gente mistura com água assim para beber? E aí ela trouxe um saquinho desse milho roxo quando eu fazia esse curso. E aí a gente experimentou. Ele realmente tem gosto de milho, a cor é super roxa, né? Ele tem um gosto de milho, mas é um milho um pouquinho diferente. Mas é um suco bem gostosinho. Então, olha só, para vocês verem como o milho era uma coisa importante naquela época e é também um produto usado para alimentação, não só... Não é básico, né, gente? A gente está falando assim, de muitos anos depois, de uma sociedade muito mais desenvolvida. Mas assim, milho ainda continua sendo uma coisa muito importante. E vamos lembrar, né? A gente está chegando aí daqui a pouco em junho, tem as festas juninas, aquele milho cozido com manteiga, delícia. Então a gente também se alimenta do milho, né? Bom, tranquilo? Sem dúvidas? Espero que sim, tá? Agora é o seguinte, existe um projeto nesse módulo. Se a gente estivesse na sala de aula, eu passaria esse projeto de uma maneira e aqui a gente vai ter que fazer de outra maneira, tá? Eu vou explicar como eu passaria na sala de aula e pra gente tentar fazer uma adaptação para ele, tá bom? Vamos ler aqui o textinho primeiro. As civilizações pré-colombianas despertam um grande fascínio na cultura ocidental. Sempre há uma infinidade de livros, filmes e documentários que exploram um pouco da história e os mistérios desses povos, principalmente sobre maias astecas. Muitas produções, no entanto, desenvolvem suas narrativas baseando-se em lendas, acabando por confundir história e ficção. Vocês se lembram que vocês aprenderam lá no comecinho do ano sobre história ciência e história ficcional? São coisas diferentes, né? História ciência é aquilo que a gente comprova que de fato existiu, tá? Então, se eu pegar, por exemplo, essas coisas que a gente estuda aqui na escola, isso aqui é história ciência, do que de fato existiu. A gente tem provas, lembra dos vestígios históricos que ajudam o historiador, que me ajudam, por exemplo, a investigar o passado, ok? E a gente também tem a história ciência, desculpa, a história ficcional. O que é história ficcional? É aquela que não pode ser comprovada. Então, se eu pegar um gibi da Turma da Mônica, uma história ciência ou uma história ficcional? Uma história ficcional, porque ela foi inventada. É uma obra de ficção. Por exemplo, as novelas. As novelas são obras de ficção. Elas apresentam elementos da realidade? Sim, tá? Tipo, quando a gente vê uma novela histórica que fala que Dom Pedro I foi imperador do Brasil. Isso é verdade. Agora, aquela pessoa, aquele ator que está lá interpretando Dom Pedro I, ele se parece com Dom Pedro I? Geralmente não, tá bom? Então, existem até elementos usados, elementos da história ciência, utilizados na história ficção, mas a gente tem que saber diferenciar muito bem um do outro, beleza? Bom, continuando a leitura aqui, ó, aqui embaixo. Pesquise uma produção. Então, pode ser um filme, um documentário, um livro, um vídeo, um site, qualquer coisa, que fale sobre uma sociedade pré-colombiana. Assista ou leia o conteúdo apresentado e faça uma análise crítica a partir do que foi estudado em sala de aula. Quer dizer, como a gente está nesse momento agora de isolamento social, de pandemia, a gente não pode estar na sala de aula, mas vamos fingir que a gente vai estudar conforme, a gente vai analisar conforme o que a gente aprendeu aqui nessa nossa sala de aula diferente, tá? Verifique os pontos positivos e negativos da obra e avalie se, no geral, ela é mais fantasiosa, ou seja, se ela é mais ficção ou se ela é mais realidade, se ela é mais história-ciência, tá? Olha só, quando fala assim, faça uma análise crítica, o que é para você fazer? É para você observar esse filme, livro, documentário, enfim, o que quer que seja, e você vai pensar, isso aqui tem a ver com o que eu aprendi? Isso aqui tem a ver com o que a minha professora Amanda, maravilhosa, linda, me ensinou? Ou a minha professora Miriam, maravilhosa, me ensinou? Ou não, isso não tem a ver. Sabe? E é assim que você vai fazer análise crítica. Você vai observar e você vai pensar, será? É assim que o historiador estuda, ele analisa criticamente as coisas, tá? Bem, como estamos numa situação completamente diferente, se a gente estivesse em sala de aula, eu passaria um filme para vocês em sala e pediria para vocês fazerem esse trabalho em casa e me apresentar por escrito, me trazer por escrito, dizendo o que daquele filme foi elemento de história ciência e o que do filme é elemento de história ficcional, para você fazer essa análise crítica.
como estamos nesse momento agora de pandemia, né? Estamos agora em isolamento social, em casa, enfim. Eu vou sugerir para vocês 2 filmes. Não é para você assistir os 2, a não ser que você queira, tá? Os 2 filmes são muito legais, são 2 animações. E você vai escolher, se você quiser assistir os 2, ótimo. Se você não quiser, não tem problema. Você vai escolher um desses 2 filmes para você fazer essa análise crítica. Pode ser? Eu vou fazer aqui agora, enquanto vocês estão falando comigo, então, falando não, né? Enquanto vocês estão me vendo, eu vou botar o nome dos filmes aqui e a gente vai pesquisar na internet. Filme A Nova Onda do Imperador. Vamos ver onde tem na internet esse filme. Olha, tem trechos dele no YouTube, tá vendo? Deixa eu botar aqui. Nova Onda do Imperador, ver online. Ó, dica pra vocês, tá? Quando vocês quiserem pesquisar, bota assim, ó, o nome do filme e bota ver online pra gente ver onde tem. Olha, tá dizendo que tem no Google, tem no YouTube, tem no Google Play. Mas dá pra vocês verem, ó, tem no Now também, no NetNow, não sei se vocês têm acesso. Então dá uma procurada e vê se você acha, tá? Então o nome de o primeiro filme é esse aqui, A Nova Onda do Imperador. Beleza? O outro filme é O Caminho para Eldorado. Esse outro filme aqui, Eldorado, esse outro filme foi um filme que eu passei um trechinho para vocês no vídeo sobre esse conteúdo, lembram? Ó, tá dizendo que tem aqui no Telecine Play e tem alguns sites aqui para você assistir online, olha, mas acho que só tem no Telecine Play mesmo. Bom, então vocês vão tentar localizar esses 2 filmes e assistir para fazer essa análise crítica que eu falei. Professora, mas e se eu não achar o filme? Se eu não conseguir ver o filme, tem algum problema? Não, meu amor, não tem problema. Como eu falei, se a gente estivesse na sala de aula, eu ia passar o filme para você e você não ia ter que procurar em lugar nenhum. Se for possível, você assiste o filme e faz esse projeto, tá bom? Se você não conseguir ver nenhum desses 2 filmes e fazer esse projeto, eu vou sugerir que você pesquise de outra forma. Que você veja um vídeo na internet, no YouTube, que eu sei que vocês sabem mexer muito bem, ou que você procure um site, enfim, qualquer coisa que possa ser de elemento ficcional e elemento científico para a gente conseguir fazer essa análise crítica, igual eu expliquei para vocês, tá bem? E aí você pode escrever no seu caderno. Assisti o filme tal, né, no filme eu pude perceber, segundo o que eu aprendi, né, na escola, as características tais, dos povos tais, tá bem? Mais ou menos desse jeito que você vai fazer, tá? Bom, eu espero que tenha ficado claro, que não tenha ficado nenhuma dúvida para você. E é isso, a gente se vê no próximo módulo. Beijo!